Will, seja muito bem-vindo mais uma vez. Como sempre, um prazer a gente se encontrar, mesmo que remotamente, para a gente falar sobre economia e negócios. Durante essa última semana, como sempre, né, a economia sempre tem assunto de sobra, muitas coisas acontecendo. E eu queria começar a puxar o seguinte ponto. A gente aprende na escola de economia que quando o juro sobe, os ativos caem. A bolsa é para cair. Só que tudo depois da pandemia vem se mostrando o seguinte: joga fora o diploma e os anos que você estudou lá, porque não vem acontecendo o que a gente aprendeu nos livros. Só porque deu assim um sinal de que as coisas estão piorando, né? Porque notícia ruim é notícia boa nesse momento. Também tem uma inversão até em relação a isso. As bolsas estão na máxima. Assim, qual é a razão disso? Não tem pé nem cabeça. Pois é, Bruno, essa semana foi uma semana realmente importante. De fato, sempre tem alguma coisa acontecendo na economia, alguma coisa que movimenta o mercado, mas nessa semana em especial a gente teve os dados de inflação aqui nos Estados Unidos. A inflação não está nada controlada, assim. Ela não está nem perto da meta do Fed, ela não está também descontrolada, mas o Fed ainda tem muito trabalho para fazer ela voltar para os 2%, que é a meta que ele vem reforçando há bastante tempo, né? A meta de inflação aqui nos Estados Unidos é de 2%. A gente teve um dado de inflação que foi ao consumidor americano, teve o do produtor e teve ao consumidor. O do consumidor é sempre mais importante, obviamente. E o que a gente viu foi que a inflação ainda está rodando a 3,4%, 3,6%, depende se você pega o índice cheio ou núcleo, né? Ou seja, bem longe dos 2%. Só que o fato de ter vindo um pouco abaixo daquilo que o mercado estava esperando e pela primeira vez, depois de 3 meses, porque janeiro, fevereiro, março, ele foi tendo uma inflação forte, a inflação teimosa, não querendo ceder. Pela primeira vez agora em abril, você viu a inflação no seu núcleo ceder um pouco e o mercado resolveu celebrar isso, dizer que a dinâmica positiva da inflação está voltando e, consequentemente, abre espaço para o Fed mexer na sua política monetária e cortar juros. Não cortou nada, é só realmente esse micro sinal, conforme tu comentou. Mas esse 0,1 para baixo ou 0,1 para cima, eu acho que é uma indicação quase irrelevante, né? Eu, como gestor aí desse lado, que toca a operação da Avenue aqui nos Estados Unidos, eu como gestor aqui em Nova York, esse 0,1 é insignificante, né? É um indicador, a gente tem que prestar atenção, mas eu fico assustado como, do mesmo jeito que veio um pouquinho acima, todo mundo achava que era o fim do mundo, agora todo mundo já acha que, tanto é que a bolsa disparou, né? Eu não vejo lógica. E me surpreende como o mercado reage. E aí, a ponto de fazer as bolsas baterem as máximas, né, é assustador. E correlacionando isso, e aí a gente já entra, né, porque eu acho que um assunto é a bolsa, o outro é a inflação, tanto americana quanto brasileira, que ela vem sendo persistente, a gente já sabe. Você acha que a gente está num quadro semelhante aos anos 90, que a inflação durou muito e realmente só cedeu quando veio uma crise forte? Quando é que a inflação de fato vai cair, na sua opinião? Pois é, parece realmente que o cenário pós-pandemia ele mudou até isso, né? Se a gente teve, depois da grande crise financeira de 2008, anos a fio, com medo de uma deflação, com medo de uma certa estagnação, o Covid meio que resolveu isso, né? Não, deflação não é mais problema, agora a inflação voltou bem ao que a gente tinha lá nos anos 90, e aqui nos Estados Unidos a gente conviveu com taxas de juros mais elevadas, conviveu com inflação mais elevada, inclusive. Agora, obviamente que qualquer sinal que vem sendo dado, o mercado está querendo se apegar um pouco a isso para defender aquela ideia que vinha defendendo já há bastante tempo de que os juros vão ceder, né? A gente olha para trás, olha pós 2008, a gente acaba sendo viesado e diz o seguinte: não, juros bate no teto e cai, e bate no teto e cai, bate no teto e cai. Ora, no passado os juros às vezes batiam no teto e ficava no teto durante um tempo, que é a história do higher for longer, mas a gente viesado por pós 2008, a gente fica, bate no teto, tem que cair. E o mercado vem há muito tempo nessa de, bom, vai cair, quando que vai cair? E aí qualquer dado de inflação um pouquinho melhor, ele acaba se apegando.
Vale lembrar que quando você tem uma inflação um pouco maior, é isso que você falou, essa volatilidade de 0,1 para cá, 0,1 para lá não diz muita coisa, porque o número ele está maior, né? O 0,1 sobre 1% é uma coisa, 0,1 sobre 3, 4 é outra, né? Bastante diferente. Mas o mercado resolveu se apegar. Agora, uma coisa que talvez ajude a explicar também esse bom momento é que, se por um lado a inflação ela deu esse primeiro sinal, ainda muito incipiente, por outro lado os resultados estão vindo bons, né? A gente está praticamente no fim da safra de balanço. Essa semana teve o Walmart meio que abrindo as varejistas, que são as últimas a reportarem seus resultados, e a gente viu números bons, tá, até aqui dessa safra de balanço do primeiro trimestre de 2024 das empresas americanas. E esses balanços, já pensando a longo prazo, se não tiver nenhum tropeço econômico significativo, tendem a se manter, porque as empresas estão realizando cortes que vai certamente refletir positivamente nos números, não? Então, o que acontece é que a margem de lucro das empresas aumentou, é isso que você falou, né? Lá em 2023, final de 2022 já, Google, Facebook já tinham falado, o 2023 vai ser o ano da eficiência. Eles ainda estão colhendo um pouco desses frutos, reduzir time, entregar escritório, focar a operação naquilo que é mais rentável. E não foram só eles, foram várias empresas que fizeram isso, com uma preocupação que existia na época de que os Estados Unidos poderiam entrar numa recessão, né? Então você se prepara antes, você reduz, se torna mais eficiente. E a gente tem visto isso, a margem de lucro agora no primeiro trimestre de 24, aumentou, né, a margem de lucro do S&P, da Bolsa como um todo, né, aumentou, os lucros aumentaram da ordem de 5%, então assim, se os lucros continuam crescendo, isso acaba sustentando o preço das ações, né, porque as ações acabam refletindo exatamente isso, a operação das empresas, e as operações em geral foram boas. Olhando para frente, alguns guidance, como a gente fala, algumas empresas olhando e tendo alguma dificuldade, outras mais otimistas, como foi o caso do Walmart nessa semana, mas em geral, assim, eu diria que o balanço dos balanços aqui nos Estados Unidos foi positivo. Durante agora o Manhattan, né, o Lucas me perguntou sobre Petrobras, logicamente todo mundo comentando sobre a forma que se demitiu, né, o João Paulo Prats, o presidente, e aí a conversa inclinou para um lado que eu disse para ele o seguinte: Petrobras, na minha opinião, é um dos melhores ativos brasileiros, mas melhor ainda se você comprar em dólar, né? E ele falou, mas o que você quer dizer? Eu falei, o brasileiro tem que abrir uma conta aqui, transferir de reais para dólar e ele pode comprar Petrobras, o mesmo papel, comprar por aqui. E eu queria que você, de uma forma quase didática, pudesse falar um pouco sobre isso, como é essa operação, porque às vezes o brasileiro enxerga como algo complexo e por que é tão benéfico, né? Não, exatamente. Cara, hoje em dia é muito, muito simples. A gente, na Avenue, se sente super lisonjeado em ter sido pioneiro em abrir esse mercado de investimento no exterior. Hoje é muito simples. Um comprovante de residência, um documento com foto, da mesma experiência que você tem no Brasil, sabe? Baixa o aplicativo e em 5, 10 minutos a tua conta está aberta, aperta um botão, você consegue enviar teus recursos aqui para os Estados Unidos e fazer seus investimentos em dólar. E por que isso, né, é importante? Porque a moeda brasileira, desde que ela foi criada, a gente vai comemorando aí 30 anos, ela já perdeu 80% do seu valor, né? Hoje, quando você negocia R$5 para $1, é só você inverter, né? Ou seja, com R$1 você compra menos de 20 centavos de dólar. Então a moeda foi perdendo valor. Então estar investido em dólar primeiro já te protege dessa perda de valor, de poder de compra global, né? Afinal de contas, a nossa vida é extremamente global também hoje em dia. E aí, a decisão de investimento, ela pode ser na Petrobras, ela pode ser na Chevron, pode ser na Exxon, pode ser na petroleira da Itália, porque aqui nos Estados Unidos você consegue acessar praticamente o mundo inteiro, praticamente não, o mundo inteiro, né? Grande parte, várias empresas têm suas ações listadas aqui nos Estados Unidos, inclusive a Petrobras.
Então, você pode, se você quiser, obviamente, né, investir, conforme eu falei, na Petrobras ou ainda em alguma outra petroleira que não tenha tanta dificuldade, tanta troca no comando, né, como foi o caso da Petrobras. Não sei se você viu, mas rodou aí nas redes sociais a comparação, né, de quantos CEOs a Petrobras teve em 8 anos e quantos CEOs a Chevron teve no mesmo período, né, brincadeira. E deixa eu aproveitar então e tirar mais algumas dúvidas que podem ser as mesmas dúvidas de quem está assistindo. Eu abro a conta na Avenue, transferir o dinheiro é tão rápido quanto um Pix, não é tão rápido assim, porque por vocês terem o Itaú como um sócio, o que dá enorme segurança, né, para quem vai investir, o reconhecimento de que a Avenue faz parte de um grupo tão grande, eu me questiono se também isso trouxe alguma facilidade logística, porque o câmbio normal por um banco de varejo como o Itaú, para cá demora um pouco mais, né? Como é isso com a Avenue? Não, Bruno, boa pergunta. A pessoa às vezes tem a ideia de que, preciso mandar meu dinheiro para os Estados Unidos, né? O dinheiro entra num avião, entra num barco e daqui uma semana ele reaparece aqui nos Estados Unidos. Não tem nada disso, né? Tá na palma da sua mão, você abre o aplicativo e com 2 cliques ali você faz uma operação de câmbio. Essencialmente é isso, né? Você tem reais e você quer ter dólar, você aperta o botão e tem 2 alternativas, um câmbio instantâneo, como a gente diz, ou seja, naquele momento que você fizer, ou o tradicional, porque operações de câmbio elas demoram um dia para serem compensadas, né? Então o D+1, como a gente fala. Então você fez lá, sei lá, vamos supor aqui, R$5.000, $1.000 no outro dia, você vai ter na sua conta para investir em dólar. E da mesma forma que ele vai, o dinheiro volta também com a mesma facilidade. Então não tem muito mistério, é muito simples e é para ser bem user-friendly. Bom, muitíssimo obrigado pelo papo e eu vou deixar aqui um convite no ar para que nós dois a gente faça uma conversa para incentivar os brasileiros a dolarizarem parte dos seus investimentos, se não quase todo ele. Eu acho que as pessoas têm muitas dúvidas e veem isso como algo ou inacessível ou arriscado. Então eu vou deixar aqui o convite para que a gente possa fazer isso em breve, seja aqui dentro do Manhattan, seja nas nossas redes, seja nos dois, talvez ainda melhor. Não, convite super aceito, só bora marcar aí essas agendas um pouquinho complicadas, mas a gente acha um espaço sempre que eu acho que vale a pena, é um tema super relevante, vem ganhando espaço, as pessoas vêm entendendo a necessidade e a importância de ter uma parcela relevante, né, da sua carteira, pode ter lá no IPCA+, mas também por que não ter dólar mais, né? Eu acho que é mais ou menos essa é a ideia. Will, muitíssimo obrigado e nos vemos semana que vem. Tá certo, até mais. Um abraço.